Então, perpendicularidade. Vamos falar um pouquinho de perpendicularidade. Eu já mencionei que perpendicularidade é quando você tem retas que se tocam, ou seja, interceptam fazendo um ângulo de 90 graus. Somente você tem esse desenho aqui, ó. É uma cruz, onde eles fazem aqui um ângulo de 90 graus. Exemplo, nesse desenho aqui, ele fez um monte de reta no plano alfa. E a reta A, ela corta assim verticalmente. Então, ela intercepta todas elas fazendo um ângulo de 90 graus. É fácil você pensar. Ora, se a reta A, ela intercepta o plano alfa fazendo 90 graus, então qualquer reta que esteja no plano alfa, ela faz 90 graus com A. Qualquer uma delas. Porque ela já é ortogonal ao plano todo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Vou fazer o desenho que aí você imagina. Aqui. Eu tenho esse plano que eu estou desenhando e tem aqui uma reta que corta assim. Então ela corta o ângulo, o plano, fazendo 90 graus. Logo, se eu pegar qualquer reta aqui em cima, qualquer uma delas, pode nem ter, ela não precisa nem ter interseção com essa reta R, não precisa ter interseção. Mas R é perpendicular ao plano. Então, qualquer reta que você pegar aqui em cima é perpendicular a R. Qualquer duas que você pegar são perpendiculares. Certo? Perpendicular formando 90 graus. Certo? Aí tem um teorema fundamental, que a gente chama de teorema fundamental, que é uma condição suficiente. Ele diz assim, ó, se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Está dizendo assim, ó, o que é que ele está dizendo com isso? Pega um plano e duas retas concorrentes que estejam no plano. Lembrar, retas concorrentes de um plano. O que significa isso? São retas que têm ponto em comum. Então, pega um plano e duas retas com plano com ponto em comum. Aqui. Se você tem uma reta R que é perpendicular a essas duas, ou seja, ela é perpendicular a essa e é perpendicular a essa outra. Então, ela é perpendicular ao plano todo. Fácil. Ela é perpendicular a uma reta que está no plano e é perpendicular a outra. Então, ela é perpendicular ao plano todo, logo. Certo? Então, é um teorema chamado de teorema fundamental, porque ela é uma condição suficiente para eles serem perpendiculares. Se nós falamos de retas, se nós falamos de retas perpendiculares, então faz todo sentido também nós falarmos de planos perpendiculares. Né? Faz todo sentido falarmos de planos perpendiculares. O que acontece? Um plano é perpendicular a outro se as retas que estão contidas em um dos planos é perpendicular ao plano, as retas que estão contidas no outro plano. Por exemplo, o plano alfa é perpendicular ao plano beta, se somente esse alfa contém uma reta perpendicular a beta. É isso aqui, ó. Você tem uma reta. Olha esse desenho, vou ampliar. Certo? Vou ampliar aqui o desenho. Ampliar, vai ser ampliar de um jeito que dê para não perder aqui a imagem. Okay. Pega aqui esse plano beta, né? Ele está aqui na horizontal. Olha o plano alfa. Você tem uma reta A, uma reta R. Essas retas, elas interceptam aqui o beta. Se você olhar o plano beta, tem essa reta aqui, que é a reta da interseção. Então, aqui elas interceptam fazendo um ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui eu vou chamar de S. Essa reta S, ela está no plano beta. Não é S, ela está no plano beta. A reta R está no plano alfa. R está em alfa. E ela faz um ângulo de 90 graus com a reta S. Então,
R é ortogonal a S. Se isso acontece, então o plano, você conclui que o plano alfa e o plano beta, eles são ortogonais. Por quê? Se você pegar qualquer reta, você pega uma reta aqui de beta, né? Pega uma reta paralela à interseção aqui, ó. Pega qualquer reta paralela à interseção aqui. E uma reta de alfa aqui na vertical, essas retas elas vão ser perpendiculares. O que você tem aqui? Você tem o seguinte: se dois planos são perpendiculares entre si, e uma reta de um deles é perpendicular à interseção dos planos, então a reta é perpendicular ao outro lado. Está querendo dizer que você tem isso daqui, ó. Você tem dois planos perpendiculares, que nem estão aqui. E uma reta de um deles, a R, por exemplo, é perpendicular à interseção dos planos. Então, R é perpendicular a S. Então, essa reta é perpendicular ao outro lado. Ou seja, quer dizer que se você pegar o outro lado aqui do plano, não interessa, você pegar uma outra reta lá, ela também é perpendicular a S. Certo? Então, assim, os planos perpendiculares, eles vêm da condição de perpendicularidade entre essas retas que estão contidas nos planos. Né? Então, aí você tem uma condição de perpendicularidade entre planos. Olha essa observação. Por definição, né, se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer outro plano que contém é perpendicular ao primeiro. Vamos ver se não se perde nessa informação. Porque ele está dizendo assim, ó, se uma reta é perpendicular a um plano, eu vou fazer o desenho para você ir observando. Pega aqui um plano, pega uma reta perpendicular a ele. Reta R. Ó, se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer outro plano que contenha é perpendicular ao primeiro. Ou seja, ele está dizendo que se essa reta é perpendicular a esse plano alfa, aí se eu fizer um plano que contém essa reta, coloca o plano beta. Se esse plano beta contém a reta R, então os planos R, beta e alfa são perpendiculares. Você pegou uma reta perpendicular ao plano alfa, então o plano que contém a reta R é perpendicular ao plano alfa. Certo? Isso é até razoável de se imaginar. Aqui, algumas aplicações dessa parte aqui, tá? Só dar uma olhadinha até onde vai. Segmentos perpendiculares. Que é assim, nós estamos fazendo essa parte de pontos, retas e planos com a intenção de construir, né, um conhecimento para passar para a parte da geometria espacial, que são as figuras geométricas que a gente vai ver mais à frente. Essa parte aqui interessa para a gente formalizar todo o conteúdo que a gente precisa, ou pelo menos o conteúdo mais importante, para passar para a parte de figuras que a gente vai ver mais para frente, as figuras geométricas, os sólidos geométricos. Só que a gente precisa ter um embasamento, né, um conhecimento maior dessa parte, que tem relação entre pontos, retas, planos, interseções, paralelismo, perpendicularidade. Tudo isso a gente precisa formalizar para poder depois passar para a parte de sólidos mesmo, certo? Então, vamos ver aqui algumas aplicações rapidinho. Projeção ortogonal sobre um plano. Algumas coisas que eu vou fazer bem rápido, certo? O que é uma projeção ortogonal? Uma projeção ortogonal é isso que estão vendo aqui nessa figura do circular. Né? Você tem um ponto aqui em cima e você projeta ele aqui embaixo. Para você ter uma ideia e fixar melhor, é como se nós estivéssemos colocando uma sombra, né? Você está pegando aqui um ponto, estamos projetando, olhando a sombra dele aqui embaixo. Isso aqui está fazendo uma projeção. Por que o nome é ortogonal? Porque essa projeção tem que ser sem angulação que não seja 90 graus. Ou seja, eu não posso pegar aqui o plano, colocar o ponto P aqui
e a projeção dele colocar para aqui, para esse ponto aqui, que aqui ele forma um ângulo que não é 90 graus. Que era a projeção exatamente em cima, descendo uma reta, de tal forma que quando ele toque o plano embaixo, faça um ângulo de 90 graus. Por isso que o nome é projeção ortogonal. Certo? Por que isso? Por que nós falamos de projeção ortogonal? Porque nós vamos depois construir figuras geométricas, que são sólidos, projetando os pontos. Olha essa figura de baixo. Essa figura, o que é que ele faz? Ele pega um círculo aqui em cima e pega todos os pontos do círculo e projeta embaixo ortogonalmente. Então, ele faz com que todas essas retinhas que ele desceu aqui se encontrem lá embaixo fazendo um ângulo de 90 graus. Aí a figura de cima, ela é projetada totalmente embaixo, ortogonalmente. Se essa figura não fosse projetada ortogonalmente, ela poderia fazer uma coisa assim, ó. Você colocar a figura aqui e ela sair aqui. Aí, no caso, a projeção, ó, não é ortogonal, ela é oblíqua. Vamos imaginar o Sol. O Sol, quando está meio-dia, assim, bem cima, você geralmente tem aquela sensação que a luz está vindo bem de cima ali, bem sobre a sua cabeça ali, fazendo uns 90 graus. À medida que o dia vai passando, a posição do Sol vai mudando e você vê essa projeção não de forma ortogonal, certo? Por exemplo, se você imaginar, aqui tem um prédio, você imagina que quando o Sol está desse lado, ele bate aqui, aí a sombra fica para esse lado aqui. Ele tá protegendo a luz do Sol aqui, fazendo uma sombra aqui. Quando o Sol está bem em cima, você percebe que normalmente a luz se espalha e você não tem sombra aqui. Quando o Sol passa para o lado de cá, aí você percebe que a luz bate aqui e a sombra fica para esse lado. Então, a projeção, no caso aqui, aconteceria de você estar descendo a figura exatamente quando ele está em cima, de tal forma a fazer um ângulo de 90 graus. Isso é o que a gente chama de projeção ortogonal. A projeção de uma reta é isso, né? Então, a notação que você coloca assim, então, esse ponto Pzinho aqui que ele coloca é a projeção, ele coloca a notação projeção, PROJ, projeção da reta R em cima do ângulo alfa. Ou seja, o ângulo não, desculpa, o plano alfa. Então, você tem um plano alfa, projetou a reta R ortogonalmente em cima do plano alfa. Chamou isso aí, e o ponto de interseção é o ponto P. Então, a projeção dessa reta em cima desse ângulo, desse plano alfa, deu exatamente o ponto P, que é a interseção. Né? Então, uma projeção ortogonal. Aí, como ficaria a projeção de um segmento de reta? Veja só. Aqui ele não é ortogonal, é um segmento de reta, ele está em cima do plano, você projeta aqui embaixo. Ortogonalmente, como? Você vai descer uma reta, certo? Você vai descer uma reta perpendicular, vai descer uma reta aqui, fazer com que esse ponto toque aqui embaixo. Aqui o ponto A toca aqui embaixo. Então, você tem a projeção desse segmento aqui embaixo, certo? Essa técnica de projeção, ela é utilizada para a gente fazer medidas através de comprimentos, né, de uma figura projetada sobre outra. Por exemplo, se você quiser estimar, isso é um problema bem conhecido de geometria, tem aqui um prédio, e você pode estimar a altura dele, calculando aqui o comprimento da sombra que ele faz aqui. Você tem uma sombra aqui, se você souber o ângulo de inclinação aqui, você determina o ângulo de inclinação, você não sabe esse tamanho aqui, mas você sabe esse. Você determina um ângulo, através do ângulo que você tem aqui e desse comprimento que você pode medir no chão, você analisa esse terceiro pedaço. Então, problemas de projeção eles já são estudados desde a antiguidade. Né? Utilização de projeção para determinar algumas figuras, algumas relações entre figuras geométricas, né? Para cálculo de comprimento e outras coisas mais. Segmento perpendicular é segmento oblíquo a um plano. Bem, eu já tinha falado disso antes. Né? Perpendicular, tudo que vai fazer com que a interseção seja de 90 graus. O segmento oblíquo, ele faz uma angulação, né?
segmento oblíquo, você tem um plano. Essa reta R, ela está furando aqui de forma oblíqua, então ele causa um ângulo θ. Então isso aqui, ele não tem 90 graus, é uma angulação qualquer, a gente fala de oblíquo. Se essa interseção é sempre fazendo 90 graus, a gente diz que é perpendicular. Aí algumas coisas são claras. O segmento perpendicular é menor que qualquer dos oblíquos. É aquela questão, né? Se você for colocar isso em função de distâncias, a gente já saberia que a distância de um ponto a outro, por mais a distância de um certo ponto a outro, a reta que liga esses pontos é a menor distância. Por exemplo, se eu pego esse ponto P e faço uma projeção ortogonal aqui, nesse A, essa distância aqui é menor do que se eu pegasse o ponto P e fizesse a projeção oblíqua. A projeção não, a interseção aqui oblíqua. Esse ponto, a linha aqui, ele já é maior. Então, assim, é aquela questão da distância. Você tem aqui a menor distância de um ponto a uma reta aqui, a um outro ponto A aqui que esteja numa outra reta, é um segmento de reta, e não esse daqui, é um segmento de reta de tal forma a fazer 90 graus, ou seja, seria esse segmento direto, e não esse daqui, aqui você formaria um triângulo, esse aqui não é o menor lado, então, na verdade, você vai ter a hipotenusa, então esse lado aqui seria o maior, na verdade, nesse triângulo. Então, esse segmento perpendicular, ele é menor que qualquer dos oblíquos. Então, é mais ou menos você ter essa noção. E se você pega esses pontos aqui, a linha reta que liga eles é mais perto, vamos dizer assim, né? Vai te dar uma distância menor, logo um comprimento menor do que se você fizer ele oblíquo. Tá certo? Bem, tem essa formalidade aqui. Eu vou depois focar em algumas dessas demonstrações. Em alguma dessas aulas, talvez eu faça alguma dessas provas, né? Para poder a gente trabalhar um pouquinho da formalidade. E também com os monitores. Certo? Então, distância entre dois pontos. Né? Distância entre dois pontos, nós temos as seguintes coisas. Você tem aqui, isso que eu acabei de falar. Você tem aqui uma reta, um ponto P, e tem uma reta R. Certo? Eu quero medir a distância desse ponto P a essa reta R. Como é que você calcula essa distância? Você vai calcular daqui para cá, assim? Não. Você sempre calcula utilizando uma linha reta de tal forma a fazer 90 graus. Uma distância através de uma reta perpendicular. Quando o ponto já está em cima da reta, então a distância é nula, ele tem distância zero. Aqui, a distância desse ponto P ao ponto P' seria zero. Por quê? Porque o ponto P, ele é o mesmo ponto P', ele já está na reta, então a distância é zero. Aqui não, aqui a distância P é diferente de P'. Então, o que você faz? Você faz uma projeção ortogonal e você vai calcular esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui vai te dar a distância entre o ponto P e a reta R. Certo? Na geometria analítica, né, que é outra disciplina, vocês aprendem as fórmulas, as expressões que diz como é que você faz esse cálculo, né? Como é que você faz o cálculo de distância de um ponto a uma reta. Existe uma fórmula para isso. Você tem a equação da reta, tem as coordenadas do ponto, é possível você fazer o cálculo da distância entre o ponto e a reta através dessas informações, ou seja, os dados que tem na equação da reta e os dados da localização do ponto P. Se você tem uma fórmula, você calcula essa distância, certo? Então, algumas coisas são obtidas através de equações matemáticas formuladas na geometria analítica, que faz essa parte, né, de cálculo das expressões. Aqui nós estamos estudando as relações geométricas através das noções de ponto, reta e plano, certo? Então, veja só. Duas retas distintas são paralelas, se duas retas distintas são paralelas, os pontos de uma estão a igual distância da outra, são equidistantes. Claro, só você pensar o seguinte,
eu tenho aqui a reta R, reta S. Então, como elas são paralelas, então todas elas estão a uma mesma distância em relação às suas retas perpendiculares. Se você pegar essa altura aqui, ó, de A para a linha, é a mesma desse ponto aqui, C, C'. De B e de B', porque a altura é a mesma, eles estão a uma mesma altura. Então, a distância de qualquer ponto de uma reta R a uma reta S são iguais, elas são paralelas, a distância é a mesma. A distância entre um ponto e um plano também existe a mesma fórmula, existe uma fórmula na geometria analítica, e é semelhante a distância do ponto a uma reta. É só você imaginar que eu tenho um ponto, eu tenho um plano, então eu pego uma reta que contém esse ponto. Então, se eu tenho a distância de P à reta P', eu sei a distância de P ao plano alfa, porque a reta P' está no plano alfa. Então, é semelhante à distância entre um ponto e uma reta, certo? Então, é isso que eu tenho. Chama-se distância entre uma reta e um plano paralelo, a distância entre qualquer um ponto da reta e do plano. Sim, se essa reta R é paralela ao plano, não importa o ponto que eu pegar. Se eu pegar o ponto P aqui, a distância para o plano alfa é esse segmento aqui, é essa projeção. Se eu pegasse um outro ponto P' aqui, a distância para o plano para alfa seria a projeção aqui em cima. Então, cai naquela coisa. Essa reta R é paralela à reta S, que está no plano alfa. Então, qualquer dois pontos que eu pegar de um para o outro, a distanciação é a mesma. Porque você pega uma reta paralela no plano, que é paralela à reta que está em cima dele, né? Então, se a distância de um ponto ao plano é a mesma, aliás, é como as retas e uma reta e o plano são paralelos, então qualquer dois pontos que eu pegar vão ser os mesmos. Tá certo? Eu vou deixar aqui mais algumas dessas aplicações para fazer à tarde, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar distância entre planos paralelos. Eu vou parar aqui. À tarde eu termino esse capítulo. Tá certo? Eu devo voltar à tarde após as 2 horas. Tá bem? Então, após as 2 horas eu volto e a gente continua daqui, de distância entre planos paralelos. Tá certo?